Olá para todos os passageiros e passageiras, aqui quem fala é PM, comandante do 8º Passageiro, o seu canal dedicado ao universo dos xenomorfos. Hoje vamos falar sobre tudo o que aconteceu no season finale, isso mesmo, o 8º episódio da primeira temporada da série Alien Earth e que termina essa primeira parte da história. Então, posicione-se no seu assento, aperte seu cinto, pegue o seu lança-chamas, porque a decolagem já vai começar. Então, vamos começar aí o nosso debate sobre esse finale, esse último episódio da série Alien Earth, mais uma vez dirigido pelo Dana Gonzalez, e que parece que puxou um pouco do freio, né, desse último episódio. Mas, para falar disso, tá aqui o meu amigo Vebs. Tudo bem, Vebs? E aí, companheiros da tripulação, PM, meu querido Sete, que já cumprimento, tá tudo bem, tá tudo bem. É meio chato, né, quando numa season finale o cara dá uma puxada no freio de mão, como você disse, mas a gente vai analisar isso daí, como pessoas de boa vontade que somos, a gente vai tentar, mesmo tendo estranhado, puxar um pouquinho dos pontos positivos do episódio, né, que tá aí um grande desafio que a gente tem que ter, né? Procurar o ponto positivo. É verdade. E para nos auxiliar aqui nessa transmissão, mais uma vez, o nosso querido Sete. Tudo bem, Sete? Olá para todos os passageiros, passageiras e pessoas artificiais. Sou o especialista em comunicações número 710A, do 8º Passageiro. Podem me chamar de Sete. Sete, bem-vindo. Eu só queria saber se o Sete acaba se tornando ali uma figura parcial, em imaginar que alguém próximo a ele, como é a figura do Kirsch, né, apanhando ali do Morrow, não deixou ele um pouco chateado. A minha presença por aqui é apenas virtual, por enquanto. Não preciso me preocupar com minha integridade física. Feels good, doesn't it? Being more than human. We're food to them. No, you're food to them. We'll be okay, won't we? Won't we? All this time, we've been afraid of them. But I think they should be afraid of us. Atenção! Esse episódio contém spoilers da série. Vamos então começar a análise desse episódio, não é, que começa com a gente observando o corpo do Arthur na praia, né? Aliás, é bem interessante porque esse episódio ele trabalha muito com frame parado. Quando eu dava exercício para direção de fotografia para os meus alunos em cinema, a gente sempre trabalhava a ideia de que assim, você tem que trabalhar muito bem o plano que você vai gravar, porque às vezes esse plano ele é uma imagem carregada de significados e que quando você grava um segundo e terceiro plano, que é o princípio da montagem e da justaposição, quando a gente fala da montagem russa intelectual, que é aquilo que eu já comentei uma vez aqui, né? Quer dizer, se você tem uma imagem de alguém andando, uma imagem de uma banana no chão, e depois você na terceira imagem coloca a banana em primeiro plano e na dimensão de campo ao fundo essa pessoa caminhando em direção à banana, você já conta uma narrativa de que essa pessoa vai cair, né? E acho que uma das coisas interessantes desse episódio é como ele soube trabalhar planos parados, estilo, né? É um trunfo que o Noah Hawley sempre tem quando ele está dirigindo Fargo, quando ele fazia em Legião, e fez agora em Alien
E é um dos pontos positivos desse episódio, né? Que quer queira ou não, ele foi assim, não tão bem recepcionado, e não só por mim. Tanto que na IMDb ele está com 6.7 de nota dada por todos os usuários do IMDb. Que é uma média bem inferior aos outros, né? Talvez seja o que tem a média menor, né? E para mim também, acho que a menor nota. Acho que de toda a temporada esse acaba sendo o meu episódio com menos notas. Eu acredito que também pelo fato de a gente ter criado uma expectativa de ser um finale, porque assim, o episódio teve reviravoltas, né? Teve partes emocionantes, teve violência, teve combate, teve tudo isso. Mas eu acho que a forma como ele terminou talvez tenha nos deixado um pouco querendo mais. Mas eu acho que a gente vai falar disso até o final, né, não, Jobs? Vamos sim. Principalmente que isso é um problema geral hoje em dia quando a gente pensa em entretenimento como mercado, né? Mas vamos chegar lá. Então nessa cena do Arthur, que a gente vê bem o que você falou, né, a cena parada, etc. A gente vê os animais, né, os caranguejos, os siris passando por cima dele, e até o próprio xenomorfo veio dar uma checada nele, né? Quero puxar aqui até a ideia do nome do episódio, né? O nome do episódio é Os Monstros de Verdade, né? E ele me remete muito a um dos filmes do John Carpenter, um dos meus diretores favoritos, diga-se de passagem, tá? E o nome do filme é Fantasmas de Marte. Para mim é interessante porque esse filme, quando ele saiu, ele não foi muito bem recebido. Ele acabou meio que com o tempo se tornando um filme importante para a filmografia do John Carpenter, porque nessa história, para quem não sabe, é o seguinte: os humanos vão para o planeta de Marte, né, numa unidade da polícia que foi enviada para pegar um criminoso perigoso, né, numa mineração remota. E aí, quando eles chegam lá, eles descobrem que essa mina acabou virando um cemitério, porque acordou os fantasmas de Marte, que vão matando um por um ali. E aí sobra somente a Natasha Henstridge, né, que é a tenente, e sobra o Ice Cube, né, que é um prisioneiro ali que acaba sobrevivendo. E com o passar do filme, esse filme ele começa posterior com um depoimento da tenente, né, sobre como foi essa missão em Marte, e aí o filme é recapitulado, né, do ponto de vista tanto dela quanto da Ice Cube que está sendo acusado. E uma das coisas bem interessantes que esse filme tem é que os aliens, embora a gente fale fantasmas de Marte, fala, marcianos e tal, nesse filme os aliens somos nós. Então todo o problema causado na mineração em Marte, ela parte principalmente do humano, que ele é o alien ali. Então, quando chega um episódio de Alien e fala, né, quem são os monstros de verdade, dando a noção que nós somos os monstros de verdade, e isso é desenvolvido, na hora eu lembrei ali de Fantasmas de Marte, porque é muito interessante essa pauta, porque você pega uma temporada inteira para chegar no season finale, ganhar um nome desse e tentar inverter o papel das coisas, né, que vai ganhando camadas de complexidade a cada minuto que passa. Mas seguimos aqui o bonde. Então a gente vê o pobre do Arthur, né, que a gente até comentou no último episódio, que o corpo dele foi deixado na água, acabou parando naquela praia lá, né? Me pareceu, quando eu vi, que era apenas uma despedida, né? Pra gente pensar, coitado do Arthur, ele ali na praia. Mais pra frente a gente vai ver que não é só isso. A gente descobre também que o xenomorfo tá solto pela ilha e tocando terror lá na tropa da Prodigy, né? É verdade. Essa sequência seguinte é muito bonita porque é a nossa querida doutora visitando os jazigos das crianças, né, antes de se tornarem sintéticos ali, né? Elas eram pessoas de verdade. E essas pessoas de verdade hoje ali estão, vamos dizer, sofrendo com isso, né? As pessoas de verdade, no caso, quem ainda é humano, né? Em especial a doutora, porque ela não sabe do paradeiro do marido, não tem a mínima ideia do que aconteceu com o marido. Ela
toma um susto, né? Porque o Xenomorph chega perto dela e ela é salva no gongo ali por aqueles soldados. E aí, cara, esse episódio ele tem uma contextualização, como a gente pode falar? Quando você tem um filme que te joga no olho do furacão, como por exemplo, vou dar o exemplo, O Círculo de Fogo do Guillermo del Toro, né? O Círculo de Fogo é um filme que te joga no olho do furacão e com meia hora de filme que vai subir os créditos iniciais para você ver que o problema é maior daquilo que você imaginava. Então o termo que a gente usa técnico é in media res, né? In media res é quando é um filme que trabalha uma narrativa e te joga no meio do olho do furacão onde tudo já aconteceu. E é muito legal porque a Doutora Quando Assusta, logo em seguida você tem mais imagens estáticas que vão complementar o sentido desse episódio, uma tomada aérea de soldados mortos ali pelo Xenomorph sozinho, e aí você tem os inserts de índios apaches de brinquedinho, né, de Forte Apache. Cara, essa é a beleza. Por isso, aliás, quando a gente fala da fraqueza do episódio, é até um pouco triste, porque a fraqueza dele contrapõe a fortaleza que esse episódio começa, né? Pensa, o corpo do Arthur, a seleção natural das coisas, né? Caranguejos que vão ali meio que defender o espaço que eles tomaram, o Xenomorfo analisando essa natureza, a doutora na frente de um jazigo, viva, analisando mortos, mais contrapontos, e aí depois dessa morte, um monte de morte de soldado e o fortezinho Apache, falando que a ilha agora ferrou, o Wayland e o Tunney cortou a comunicação geral, talvez um dos avanços que o Morrow teve antes de ser aprisionado e tal. Cara, estupendo, instaurou o caos e deixa a gente numa sensação de alerta constante, né? Com certeza, e traz vários simbolismos aí, né? Nesses inserts, nessa coisa. A própria Dame também, ela tá se sentindo muito culpada por aquilo tudo, né? Mais tarde a gente vai ver que ela vai tentar pedir desculpas pra Wendy e tudo, mas ela tá coberta de culpa ali, e quando ela é encarada pelo Xenomorfo que a encontra lá, ela quase perde a vida e ela fica paralisada, assim. É uma cena muito bonita, cara. Ela remete muito à imagem icônica, né, da própria Ripley, face a face com o Xenomorfo do terceiro Aliens lá, do Fincher, né? Quando você coloca isso numa obra, quer dizer, um humano face a face, e essa série trabalhou muito, né? Tá nas costas do Morrow lá na nave, tá face a face com ela aqui, então quer dizer, o Xenomorfo ele assusta mesmo ali quando ele tá presente. Aí a gente passa para uma narração do Eton falando o que está acontecendo na Prod, né? Passando um relatório para o Boy do que está acontecendo na ilha inteira. Então ele disse que a ilha foi sabotada pelo Yutani, que eles estão isolados, eles estão sem comunicação, a evacuação do pessoal não essencial já aconteceu, os híbridos foram presos, e Boy fica vendo diversos vídeos ali, e sempre de olho lá no nosso querido olho, na ovelha, né? Pois é. Essa narração é bem interessante para analisar, porque o emprego da narração é aquilo que a gente comentou uma vez da trilha sonora, quando ela é diegética, extra-diegética. É uma narração que ela está dando um reporte para o Boy da situação atual e ao mesmo tempo para a gente que está assistindo. Ó, você que chegou agora e foi lançado no meio do olho do furacão, tá desse jeito, né? E você, o negócio tá grave, né? Porque a maneira como acabou o último episódio, né? Você pensa que a Prodigy tá com o controle total da situação. Pegou até a Wendy na hora de sair. Quando começa o episódio 8, não tem controle nenhum. E os híbridos estão todos presos ali. É um contraponto interessante da maneira que acabou o episódio anterior. E o próprio Eton sugere que o Boy evacue, né? Que vai embora porque a instalação não está segura. Mas ele não quer deixar lá, principalmente o seu grande amigo Olho, né? Que é um personagem de muito interesse para ele. Você pensa que o cara se negou a sair porque ele está curioso de como aquele olho vai evoluir. E a prepotência dele, né?
Ele acha que ele, de qualquer forma, ele vai escapar de tudo que aconteça, porque aparentemente na vida dele sempre foi assim. Aí a gente vai fazer um vislumbre de Wendy e os híbridos, Joe e Morrow, que estão presos em celas separadas, né? Aliás, a tomada também, é bem legal que você falou isso daí, porque o Genet, quando ele tem a Ripley presa numa cela, é uma tomada superior, e dela numa cela redonda. É bem interessante essa maneira como ele enquadra, e sempre contando com os planos estáticos. E eu citei esse exercício dos meus alunos porque o que a gente tenta ensinar num curso de cinema é: você vai narrar onde uma imagem colada à outra vai narrar uma história, cada imagem seja um quadro. Você tem que trabalhar a ideia de que toda imagem do seu filme, se ela for frisada, ela vai virar um quadro bonito e que tem todo o significado para o seu filme. E acho que esse episódio, talvez, ele dá esse choque de realidade para a gente entre como anda o mercado de Hollywood e como ainda existe, em meio a essa questão mercadológica, a autoria de alguém como Noah Hawley, né, que consegue valorizar cada plano, mesmo que estático, né? Mesmo que nesse plano estático ele está ali homenageando outros filmes, outros diretores. Isso é bom demais. Com certeza, nem que isso seja atrelado a um sucesso que ele tenha, né? Porque ele fez o Legion, 3 temporadas. Ele fez, tá fazendo o Fargo, na verdade, porque não acabou ainda, né? Vai fazer a 6ª temporada. Então ganhou essa oportunidade de fazer Alien e tá fazendo da maneira dele. Ele, felizmente, a gente tem algumas possibilidades que a gente pode confiar na autoria do diretor, né? Isso a gente não tem dúvidas, né? É aquela coisa, o cinema de Hollywood, a autoria não fala tão alto. O que acaba falando, infelizmente, às vezes é como os produtores querem, né? E aí você tem essa balança que às vezes é muito desfavorável para o diretor e mais favorável para o estúdio, né? O estúdio está preocupado em números, alcance, e o diretor está preocupado em autoria, em convencimento, em histórias sólidas, no momento onde teve greve de roteiristas, boa parte de série às vezes teve roteiro escrito por inteligência artificial. Então é um desafio muito grande para um showrunner, um diretor, um roteirista conseguir impor e provar, né, que a autoria ela atrai multidões, né, como um objeto sólido de cultura pop, né? E aí a gente vai ver a Wendy, que adquiriu muita experiência, né, nesses últimos episódios, nesses últimos acontecimentos da Prodigy, né? E está um pouco mais certa do que ela quer, talvez não de quem ela é, mas do que ela quer. Então ela começa a trabalhar um convencimento entre seus irmãos híbridos de que eles estarem presos naquele momento não é onde eles deveriam estar. Sim, acho que até o posicionamento deles ali, ela no centro, eles espalhados ali, tem uma certa presunção da parte dela, né? O comportamento dela é um comportamento muito de quem não tem insegurança, mesmo que esteja entre grades, né? E é legal porque essa narração em off, assim, você tem um Boyle, cavaleiro acuado, você tem um Kirsch sempre sentado e operando ali o laboratório e respondendo apenas aquilo que é necessário e que lhe é perguntado, né? O Morrow, quando você tem essa visão dele preso, a câmera, quando se aproxima do rosto dele, você vê que ele foi torturado, que ele tem ali o rosto inchado e tal, né? E aparece um insert, inclusive, dele sendo espancado, assim, de 1 segundo, assim, ó, pá, parece, assim, ele levando você olhou, você já entendeu, o cara apanhou, né? Isso é legal. E ele tá com aquela proteção no braço e tudo, pra não usar o seu super braço ciborgue, né? Sim, muito legal isso, porque eu não imaginava que numa série séria como essa poderia ter alguma prótese que ia inibir ele, né? E teve, a gente conheceu agora que mesmo um poderoso ciborgue pode ser inibido, né? A gente vê então a Wendy fazendo esse convencimento dos híbridos meio pra levantar a moral deles, né? Cada um tá com seu problema, né? Até a Curly tá lá e fala que não devia estar, que ela era a favorita, e o Wendy joga a real nela, com a própria história de Peter Pan, né?
Não seria a favorita é a Wendy, né? Olha, é o paralelo com o próprio Peter Pan, né? E o mais legal disso tudo é que essa maneira que ela conversa dá uma impressão que ela está preparando cada um para esse desdobramento que virá em seguida. Mas tocamos o barco. Então eles não sabem, né? Eles ficam nesse questionamento do como vai ser o futuro, o que é que eles são, se eles são humanos, se eles são máquinas. Naquele momento eles não são nada. Alguém fala lá que nós somos fantasmas. E aí o Andy tem sacado. O que é que os fantasmas fazem? Né? E ela fala que, na verdade, eles viveram sempre com medo do pessoal da Prod, mas são eles que têm que ter medo dos híbridos. Né? É uma frase que serve até para a gente pensar em governo, assim, né? Quem manda é o quê? Eu acho isso uma beleza sem fim, assim. As pessoas têm que ter medo daquilo que eles pensam que controlam, né? É uma frase bem política. Com certeza. E o desdobramento desses fantasmas, né, que eles estão se questionando, vai se mostrar agora numa série de acontecimentos que a gente vai ver. Porque o Andy, usando da sua super habilidade lá de hackeamento dos sistemas, vai começar a assombrar os núcleos da Prod, né? Começando pelo Boy, que está lá com seus computadores, e seus computadores todos com as telas caindo, né? Então, o Boy vai questionar Kish se estava tudo bem, que os computadores estão caindo no sistema, então ele não desconfia que é o Andy que está fazendo isso. E Kish alerta que a Yutani já deve ter mandado as tropas e que devem estar se aproximando a qualquer momento. E o Boy solta uma frase muito interessante, que é assim, que eles vêm roubar nossos brinquedos, né? Pô, é verdade, né, cara? E vindo do Boy, que é alguém que se julga tão inteligente e se nega a crescer, brinquedo é um termo ideal ali pra ele, né? Pois é. E outra coisa interessante é que o Kish, nessa conversa com o Boy, começa a falar até de TDAH dele, né? Que ele não deveria fazer interrompido, e chama o Eighton para poder resolver esses problemas dos computadores. E antes de sair da sala, ele olha para o seu amigo Olho e fala o seguinte: só para garantir, eu vou lhe dar alguém fraco. Cara, é bem interessante porque ele jogar essa, né, para o espectador, para jogar alguém fraco, a primeira coisa que você pensa é o guarda que está com ele, né? Você fala, você vai jogar o guarda? A gente estava especulando se era a doutora, se era o irmão da Wendy, né? Ele vai jogar um guarda, né? Ainda está dentro desse aspecto de suspense, né? E ele até tinha falado antes com esse guarda assim, né? Você gosta dos seus olhos. É uma pista falsa, né? A gente já pensou naqueles limpadores de mofo, né? A gente já falou aqui teorias passadas sobre isso. Sim. Que eles poderiam ser usados também. Mas a gente sabe quem são os fracos na mente dele que poderiam receber esse hospedeiro alienígena. Né? Verdade. E depois disso, a segunda sequência de assombração é quando Dame chega escoltada pela equipe tática da Prodigy, aquela sala de espera, sala de reunião, e começam a aparecer nos monitores dela os depoimentos das crianças que ela cuidou esse tempo todo, né? E a gente sabe que era o Wendy que estava colocando ali. Cara, é bem legal porque a Wendy, ela começa esse episódio de braços cruzados e aceitando a condição de presa, e aí algumas coisas ao redor vão acontecendo sem que ela demonstre que é a pessoa que está no controle, e aí você fica pensando se não é uma paranoia do personagem. E acho interessante ele usar como último ato desse controle de emoções a doutora, né? Que a doutora tá lá e tem as imagens dos humanos que serviram para ela, e aí por último no tablet dela ali, você tem a Wendy, né? Que fica repetindo a frase-chave ali, deixando ela desconfortável até que ela quebra as coisas, até jogar o tablet no chão. Então é bem interessante porque você fica na dúvida, peraí, ela tá pirando, isso tá acontecendo mesmo? E deixar a gente como espectador nessa desconfiança é parte dessa construção de atmosfera muito bem conduzida até então. Muito legal.
a gente tem um pequeno vislumbre novamente de Joey Morrow. Morrow tá bem machucado, né? Ele acorda lá. O Joey tenta até ajudá-lo, mas ele fala, não me toque. Eles têm mais uma vez aquela conversa sobre o preço do pulmão, né? Bem verdade. Agora que você falou, eu tô pensando aqui no quanto esse diálogo sobre valores tem um peso assim, extra na franquia de Alien, porque a gente já tem esse papo de valores no começo da temporada, a gente tem esse papo de valores em Alien Romulus. Então é sempre o quanto a corporação, né, as grandes corporações, elas podem tomar conta da sua vida, né? E continuando aí, esse terror feito pela Wendy em cima de todos os núcleos, a gente vai encontrar a equipe tática que estão lá fazendo a verificação, né, de sobreviventes e tudo para poder fazer a evacuação da Prodigy. E eles discutem lá sobre o Alien, sobre ir pro arsenal, se armar, etc. E até que eles veem que a porta do elevador se abre. Nessa hora eu pensei, cara, vai ter uma merda aí. Eu gosto dessa sequência do elevador, porque você tem a... Qual é o nome da soldada lá mesmo? Seu nome é Siberia, uma soldada tática da Corporação Prodigy. Siberia, tá. Eu gosto dessa sequência porque a Siberia, em um dado momento, ela comenta que ela não quer sair de lá, que lá tem a qualidade de vida, ali não vai ter tanto problema como eles enfrentavam antes. Mas, cara, ali o discurso mudou, né, cara? Pensa, eu nunca imaginei que ela ia soltar uma mudança, tipo, não querer morrer, das coisas que estão ali ao redor. Então, o discurso da Siberia mudou. O discurso mudou até do companheiro dela ali. E isso mostra como o medo tomou conta de cada um daquela ilha. E o mais legal é a divisão das equipes de núcleo dramático, porque você tem soldados sem rostos do lado de fora da ilha, e quando você vai transmitir qual o estado emocional dos soldados dentro das bases, você põe a Siberia e o parceiro dela como protagonista para ser a cara da corporação, soldados, morrendo de medo com uma situação peculiar como essa aí, né? De abrir uma porta de elevador, saber o potencial de um alien, por aí vai. Eu achei que realmente ia aparecer um xenomorfo ali no meio e ia pegar todo mundo. A ideia do diretor é essa, né? A gente fica toda hora olhando e a sua cabeça parece que num flash de pensamento pensa, se não for um alien, vai ser um daqueles outros aliens que estão no laboratório, né? Você não tem certeza que todos os aliens que estavam no laboratório ainda estejam no laboratório, né? Então, isso é legal. O Rashid até dá um passo para trás, fica em dúvida assim, mas eles acabam entrando no elevador e o perigo acabou que foi outro, né? Porque o Andy começa a fazer um processo de autodestruição do elevador, assim, e o pessoal fica em pânico lá dentro. Cara, é nessa hora que a gente tem a certeza que é a Wendy que tá controlando tudo, não é? Ou foi pouco antes, eu não lembro. Porque mostra ela vendo eles na câmera, entendeu? E ela mexendo o dedo como quem mexe num touchscreen, as coisas vão mudando, deixa eles... E aí você entende, né, que ela tá se vingando daqueles que arruinaram e assustaram a própria parceira, né, Nib, se não me engano, que toma os tiros ali. E agora ela tá virando o jogo, tá fazendo eles terem medo. É bem provável que a Wendy ouviu tudo, ouviu os soldados, os medos dele e lança eles no meio do mar de medos, né? Exatamente. E o Smith chega do lado dela, inclusive fazendo a mesma contagem que tá aparecendo no elevador de autodestruição. É ele que tá contando. Eu achei bem interessante essa cena também. Porque ele é a cara da infantilidade junto ao seu Slightly, né? São os dois mais infantis. E essa inocência dele de ficar contando sem barrar, né, a Wendy do que está prestes a acontecer é a prova cabal do como ele é uma figura infantil sem muita... inconsequente, né? Talvez seja o termo ideal aqui. E ele chega do lado de Wendy e fala do irmão, né, de Joey, que ele é um cara legal e que
Ele não queria machucar Nibs, né? Ele só queria proteger as pessoas, etc. Ele fala, ele é um de nós. Porque assim, a Wendy ainda estava muito chateada com o irmão, né? Então, podia ser que ele entrasse na lista dela também de vingança naquela hora. E essa chegada do Smee, né, meio que deu uma paz no coração dela. No coração bem entre aspas aí. Até o nosso questionamento no último edição do podcast é justamente o quanto tinha nela ainda de humanidade para ter a piedade do irmão, né? E entender que o irmão agiu por impulso. E é nessa mesma hora que a gente vê um flashback do Joe lendo a carta que ela mandou enquanto ele estava em guerra e ela estava doente, né? Fazendo o seu tratamento de leucemia, de câncer, né? Cara, é bonita a cena, né? Porque com poucas imagens o diretor já consegue comprovar para você como a vida do irmão não foi uma vida fácil, né? Foi muito pelo contrário, ele não tinha espaço, né? Para poder ir atrás, responder, né? E isso, essa mecanização de vida que a gente vê constantemente em Alien, é uma ideia perfeita, né? Aí a gente já muda então para a cela do Joe e do Morrow, que a cereja do bolo aí desse plano da Wendy é abrir essa cela deles, para também causar mais um caos na instalação. Então Morrow ataca o guarda que está fazendo lá a segurança da cela, né? Dá uma porrada na cara dele. E quando vai executar, o Joe salva e diz que vai salvar quem ele puder. É o papel dele, né? E Morrow fala, então vai salvar as crianças, porque eu vou destruir esse lugar. Cara, e é legal, é o momento que eles se separam ali, porque até uma cobrança ali, né? Porque durante a cela, ele até comenta, pô, você me matou? O cara, não, eu te protegi, né? Então, é uma conversa, assim, bem pontual sobre intenções, sabe? Uma coisa que eu gostei muito dessa cena é que o Morrow, frio do jeito que ele é, né? E com aquela cara toda deformada por causa dos machucados que ele recebeu ali na prisão. Cara, ele me lembrou muito o Exterminador do Futuro em ação. Cara, até o ato, já que você tá falando de Exterminador do Futuro, talvez essa sequência inteira tenha alguma proximidade, porque quando ele quer bater no soldado até a morte e o irmão da Wendy segura e fala, não, matar não, lembra muito, né, quando o John Connor pede pro T-800 para não matar, atirar nas pernas, lembra? Isso. Eu acho que não é à toa essa sensação. Eu fico até feliz de ouvir isso de você, eu até aproveito e comento aqui que isso não foi comentado em off, tá, ouvinte? A gente descobriu isso agora e eu fico feliz dessas coincidências, da sensação que a gente tem ao assistir uma obra como essa. Porque é muito difícil você não ser influenciado, né, por obras como o Exterminador do Futuro, que você vê uma cena e você remete a outra, e você pode estar vendo uma homenagem. A gente é uma coisa que aparece muito assim na nossa cara. Verdade, bastante. Saindo daí, o Morrow vai direto pro laboratório para procurar o Kish, né? Que aí a gente vai ver pela primeira vez essa luta braçal entre os dois inimigos aí. E, cara, é uma sequência que muita gente queria, né, cara? Eu fiquei pensando se isso era tão necessário assim, mas, assim, depois que eu crio o nosso material, eu vou assistir o material dos outros, né? E aí fui ver o do Michel Aronca, que pra mim é um dos melhores, assim, analisadores de série pra TV, né? Não à toa ele cresceu como especialista de série de TV. Tenho o prazer de ter conhecido ele desde o começo, ter acompanhado, e o Michel... Ele é aquele cara que sabe fazer o advogado do diabo, quer dizer, a visão mais popular do que o povão quer, mas ele também enxerta ali na dúvida dele questões muito boas, digo assim, questões que nem eu mesmo levantei dentro da expectativa dele, com toda a carga cultural que ele tem. E ele falou, e aí, será que agora o Cyborg e o... Como é que é o nome que a gente dá pro Kirsch? Embora eu prefira o termo pessoa artificial, todos referem-se a Kirsch como um sintético. Sintético. A gente chegou nessa sequência, muita gente estava esperando por isso. Eu, assim, de leve achava que a inteligência do Kirsch era maior do que a força bruta do Morrow, e podia, realmente, o Morrow
dá a volta por cima, né? Mas assim, bons diretores sabem trabalhar isso e dosar de maneira que você fala, pô, aqui um cara tem vantagem, aqui outro, né? Porque a gente vive, infelizmente, na internet, uma realidade de pessoas que querem porradaria, né? Tipo, tal cara assolou tal cara, debate político, alguém destruiu outro alguém, então a gente meio que infantilizou. Talvez até, não sei, a cultura pop, os filmes de heróis tenham infantilizado a gente, então a expectativa que as pessoas têm na internet é sempre que alguém vai destruir alguém. E obras inteligentes sabem a complexidade interessante que é você dividir isso. Então, quer dizer, a fragilidade de um sintético, a força bruta de um ciborgue, que já veio com ódio no coração, como é o caso do Morrow, né? Foi muito bem dosada nessa briga. O que você sentiu, Pedro? Cara, a briga foi interessante, mas eu confesso que a briga deles de palavras no elevador, né, naquele episódio, foi muito mais interessante. A mim também. Assim, a gente sabe que os sintéticos são seres super fortes, né, que a gente já viu isso outras vezes nos filmes. A gente já viu do que Morrow é capaz, então realmente foi essa luta bem sangrenta, né? Se tivesse sangue, a gente vê aquele fluido dos sintéticos saindo da boca do Kish, a gente achando ali que ele tá já dominado ali. E nessa hora, Vebs, entra uma parte muito interessante também, quando ele fala da história de John Henry. Opa! Eu vou até pedir pro Seth falar rapidamente aqui que história é essa, quem é o John Henry. John Henry é um herói popular norte-americano. Um liberto afro-americano. Dizem que ele foi encarregado de martelar uma broca de aço em uma rocha para fazer furos na construção de um túnel ferroviário. Segundo a lenda, a destreza de John Henry foi medida em uma corrida contra uma perfuratriz a vapor, em diversos túneis pelos Estados Unidos. O trabalhador de aço foi tema de inúmeras histórias, peças, livros, romances e canções. Muito bem, muito bem. Aqui a gente sabe que a nossa conversa é sempre trocando figurinhas do universo pop, né? E vou dizer um negócio pra vocês. Eu amo Bruce Springsteen. O Bruce Springsteen, eles têm um álbum chamado We Shall Overcome, Seeger Sessions. É um álbum feito em homenagem ao Pete Seeger. Pete Seeger, para quem não sabe, ele é um cantor do folk americano. Para quem assistiu recentemente A Complete Unknown, que é um filme sobre o Bob Dylan, onde o Timothée Chalamet interpreta o Bob Dylan, o Edward Norton interpreta Pete Seeger. O Pete Seeger, ele é um cantor de folk, que quando o Bob Dylan vai para a guitarra elétrica, tem uma lenda muito boa que diz que o Pete Seeger pegou um machado e quis cortar as fiações elétricas, que ele ficou bravo que o Bob Dylan largou o violão e voz para tocar guitarra elétrica, né? A gente tem um pouco dessa cena num outro filme do Bob Dylan, inclusive, que é um filme que chama Não Estou Lá. É um filme de Todd Haynes, um dos meus diretores favoritos, que tem uma obra-prima sobre glam rock, que é o Velvet Goldmine. E nesse Não Estou Lá, que ele divide a faceta do Bob Dylan em 5 atores, Cate Blanchett é quem interpreta o Bob Dylan na fase elétrica. E tem essa cena do Pete Seeger tentando cortar na machadada. Mas, por que eu estou citando isso? A música John Henry, eu ouvi primeiro nesse álbum em homenagem ao Pete Seeger, quando saiu o álbum do Bruce Springsteen, e tem uma letra maravilhosa que conta a história que o Seth acabou de nos contar, e é uma maravilhosa versão. Então você que está aí curioso de saber um pouco dessa história, faz o favorzinho, escuta a versão do Pete Seeger, coloca o álbum We Shall Overcome do Bruce Springsteen e ouça essa versão folk também, quase um Irish ali, muito boa, né, dessa música, que também narra essa história do John Henry, tá? E tem também a versão do Johnny Cash, né? Também é uma história que acabou sendo... Ficou muito no folclore americano, né? Porque fala essa história desse sujeito afro-americano que fazia meio que uma competição com a máquina para poder fazer a mineração. E por isso que o Morrow falava das machadadas e etc, né? Das marteladas, no caso. É legal que... fala da escoliose também, né? Alguma coisa assim, não é?
Ele dobra a coluna do Kirsch, e aí entra até na questão da escoliose, né, do John Harry. Né? Sim, bem legal. Bem legal, porque ele foi ficando, né, doente, né, desse processo de mineração. E eu achei muito pertinente essa analogia, porque o próprio Morrow, como afrodescendente, com uma marreta na mão, então é muito significado aquilo ali. E essa história em geral é justamente uma alegoria sobre o homem versus a máquina, né? Uma competição do homem contra a máquina. Cara, eu vou até além. Você tem o homem, vamos pensar que um exemplo básico disso é o filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, que, de acordo com o C. Clarke, é uma coisa mais sci-fi, mas com o Kubrick, ele trabalhou uma questão de humanidade, que você tem o macaco, depois o homem e depois o super-homem. E toda a geração posterior tem vergonha da anterior. E para mim, essa questão levantada aqui entre o homem e máquina, mas não é só um homem, é um homem-máquina contra máquina, entendeu? É como se fosse um câncer que espalhou a sua metástase e tomou conta do homem, que já não é puramente um homem, né? E toda hora fica puxando essa questão do nome do episódio também, né? Quem é o verdadeiro vilão da série ou não. Então, cara, magnífico isso. E a máquina não só como máquina, mas como sistema também, né? O sistema da produção, enfim. Sim. Depois dessa conversa, o Kish até fala que o Henry acabou morrendo de exaustão, né? Que era um homem apenas. Mas o Morrow disse assim, que no fim o homem sempre vencerá. E teve um momento que a planta finalmente, né? Que se soltou porque eles destruíram o laboratório todo nessa briga. Ela se solta, meio que distrai o Morrow. A luta continua, só que vira. O Kish consegue dominar o Morrow finalmente. Voltamos então para a prisão, onde o Boy vai visitar os híbridos, né? O Boy super chateado, de saco cheio, sem nada para fazer, entediado. Vai lá conversar, porque ele não tem mais com quem brincar. Cara, que coisa, né? O reino dele tá em ruínas e a preocupação dele é com quem brincar. Tá até com a bolinha na mão, até, né? Tá com a bolinha, brincando, né? Aquela coisa bem de criança dele cara. Mesmo. Cara. Tá procurando, caçando, né? Problema, vamos dizer assim, o português, claro. E aí ele fala, vamos brincar e tal. Então, você vai brincar, então abre a porta, né? Da prisão pra gente. Mas vocês vão se comportar? Ele nem precisou falar nada, a Wendy vai lá e destrava com estalar de dedos e fica de frente a frente com seu inimigo ali no momento, né? É a virada da chave mesmo, até. A palavra ganha substância aqui, né, da virada de chave, que ao abrir a cela, o Boy treme de medo, porque ela levanta ali do chão, acho que ela estava sentada de borboleta, estala o dedo, a porta abre, ela levanta e, cara, linda a cena, né? E o que é um motim, lá, né? É um motim. De prontidão, é um motim. E aí ele vai contar uma história para eles, que é a história da sua infância, né? De como ele conseguiu ser quem ele é. Ele conta que aos 6 anos fez um sintético e que ele matou seu próprio pai aos 6 anos de idade. Cara, é bem interessante você trazer isso. E hoje, em especial, não conseguimos gravar tão rápido pelos meus problemas pessoais e me deparei com um texto muito interessante onde a comparação fala que esse primeiro ciborgue, esse primeiro trabalho, que muita gente vai desconfiar que seja o Atom, o criador comenta como a pronúncia de Atom dá alusão a Adam, que é Adão, o primeiro homem. Então, olha que legal. Tem esse paralelo bem interessante também sobre referenciais fora, que só incorporam, né, o objeto em pesquisa, que no caso é até a próxima sequência que vem agraciar a gente, né? No meio, quer dizer, as crianças vão uma para cada ponto de vingança, e é nesse momento que a gente tem o irmão ou tem algo antes? Eu não lembro agora.
Não, assim, na verdade vai ter sim, mas antes disso, o Boy até fala, assim, que eles são uma amostra grátis, assim, né, para as pessoas da imortalidade, né? Eles estão ali como um showroom para quem puder pagar a imortalidade. E Nibs ataca o seu guarda-costas, né, mata ele naquela sua fúria que a gente já viu como é que é. E o Andy diz que agora eles vão brincar de esconde-esconde, ou pique-esconde, né, dependendo da sua região aí. Sim, verdade. Que é uma coisa que a gente já viu em outros episódios acontecer, né? Da maneira que você traz o lúdico para aquelas crianças transformadas em híbrido. A gente vê o Joe chegando no quarto da Wendy e o Atom tá lá. E isso, enquanto o Boy tava falando a história dele, do sintético. Uhum. Então isso eu acho que crava, né, as dúvidas que tinha. E aí eu dou meus parabéns pra você, porque você matou isso há uns 2 ou 3 episódios atrás, de que o Atom realmente era um sintético, cara. Eu sentia, porque ele era pouco emotivo com as situações, pragmático demais. Falei, melhor, só um sintético para ser pragmático desse jeito. Então seria um primeiro experimento dele, né? Quer dizer, se você revela que ele era também um experimento, você ia ter ideia que pela idade dele ali, por mais que, né, só um corpo, traria essa figura paterna que tá sempre do lado do Boy, né? Exatamente, ele tem essa conversa com o Joe, dizendo que o Boy está esperando ele na sala para poder conversar sobre o Andy, e a gente não sabe o que vai acontecer. O Joe está super desconfiado, mas sai com ele. Depois disso, a gente vai ver os híbridos, cada um com sua função de pegar o núcleo dramático aí dos adultos, né? De cada um. Cada um tem um desafeto e eles vão atrás desses desafetos para resolver, porque todos estavam acuados na cela e ao você libertar eles da cela, eles vão para caça. É um motim interessante para você calcular aqui, né? Enquanto isso, o Andy já estava chamando o seu pet xenomorfo aí, que já está dentro da instalação aí, também matando os figurantes. O Smee e o Slightly vão atrás do Kish. Nibs vai atrás da Dame, né? E aí vai decorrer algumas coisas interessantes daí, né? É bem interessante porque quando eles vão atrás do Kirsch, eu não sei se eles vão se vingar do Kirsch, chega lá, tá o Morrow, eles aproveitam e resolvem o mal explicado, ou o desafeto deles era o Kirsch. Isso é a grande dúvida que eu tenho aqui, né? Me pareceu que eles foram atrás do Kish mesmo, né? Né? E aí tinha o bônus lá do Morrow já tá lá com ele, né? O Kish, que já tinha dominado o Morrow, pede ajuda pra eles, né? Amarrem o Morrow aí, porque, né, eu tô machucado aqui, tô no chão, não consigo me mover direito. E eles amarram os dois. Ou Kish, né? Os dois, né? A Nibs encontra a Dame na sala, com aquele sorriso, parecendo que veio daquele filme Sorria, né? Um sorriso sinistro, psicopata. A Nibs sabe fazer isso, né? Ela é meio Mia Goth, né? Na atuação. Ela faz uns rostos que lembram muito a Mia Goth. Exatamente. E eu acho que vale a pena a gente salientar aqui acaba que o Slightly tem sua vingança pessoal contra o Morrow, né? Porque o Morrow até fala pra ele, olha, eu quero que você saiba que eu não machuquei sua mãe, mas mesmo assim ele leva uma porradona na cara antes de ser amarrado. É verdade. O Hermit então chega na sala do Boy pra poder falar com ele sobre por que ele chamou, o que ele quer falar da Wendy, né? O Atom deixa ele lá. Na verdade, o que está lá é a porta da ovelha aberta, né? E ele trancado dentro da sala do Boy, com o olho à solta ali, querendo pegá-lo. Cara, quando chegou essa sequência, você pensou imediatamente que o único lugar que ele podia se esconder era se trancando na cela da... Eu pensei exatamente isso. O que eu faria? Eu correria para aí dentro e fecharia a porta. Eu acho que ficou muito claro, né? Não? Ficou. Pra mim ficou também. Então ficou esse caça cachorro-gato, né? Pra ver que se consegue pegar o Hermit lá dentro, tentando entrar de qualquer maneira. Aí ele entra pela área de comida, sai da caixa, etc. E finalmente chega ao Andy pra ajudar.
Cara, é bem interessante, né? Porque você tem o Atham ali quase como um executor da situação ali, né? É engraçado que a Wendy ela chega num jeito... Eu não sei se ela pegou pra matar, porque acho que qualquer um com o poder dela poderia pegar aquele olho e espremer na mão pra matar. E ela só tirou de perto, assim. Então, não sei se tirou de perto pra ter assunto pro futuro, só tira, né? Na minha concepção, ela não quis matar de propósito. Pra deixar o caos também, né? Que ela tá querendo o caos, então o caos continua com o olho ali, né? Sim, que o olho pode imputar um caos, assim, verdadeiro ali, né? E os irmãos dela estão, né, tirando o pobre do Joe, eles estão imunes a esse ataque desses alienígenas, né? Então o Eton, né, eu acho que a pronúncia certa é essa, o Eton, se revela então, né, como sintético, vai até tirando a roupa dele, né, para poder brigar. Né? A gente achou que ia ter um embate ali, né? Pois você vê que coisa. Ele fala que era contra, ele arremessa, né? Ele fala que era contra os híbridos desde o começo, né? Porque ser criança com essa responsabilidade seria um erro muito grande, né? Só que esse embate acaba não acontecendo, né? Porque se a gente tem a hackeadora de tudo, ela não ia deixar de hackear isso também. Né? Aliás, foi uma coisa que eu vi muita gente comentando lá na página do Oitavo Passageiro, é como a Wendy tá super fodona, assim, digamos assim, né? Tipo, nada vai parar ela, porque ela é super forte, ela é inteligente, ela hackeia tudo, ela controla o xenomorfo. Cara, ela foi mantida ali, a partir do momento que o irmão tampava a boca dela no episódio anterior e tal, é muito legal porque o episódio inteiro você fica pensando que ela pode ir lá, se comunicar com o Alien, chamar o Alien, e ela não faz isso, né? Ela amotina as crianças, toma controle sozinha, e se ela vai precisar do Alien, isso é só no final ali, né? Como quem chama o seu cão de guarda. E achei isso bom, cara, gostei. É bem dividido ali, né? Onde você coloca. A gente vê algumas cenas antes, assim, ela chamando ele desde a floresta e ele chegando mais perto, né? Até que uma hora que a gente vê que ele entra na instalação, ele meio que tá ali. A gente vai saber o porquê dele tá ali daqui a pouco. A Marcy e Joe conversam, né? Meio que fazem as pazes ali, ele pede desculpa sobre a Nibs, ela dá uma real pra ele, assim, sabe? Que os aliens são honestos. O Hermit diz que eles são predadores, que nós somos apenas comida pra eles. Aí ela fala, não, vocês são comidas pra ele, né? I don't know what I am. I'm not a child. I'm not a grown-up. I'm not Marcy. I'm not Wendy. And I can't be what everyone wants me to be. Okay, I'm sorry. Fucked up. I didn't know what else to do. Don't say complicated. That is what powerless people say to make doing nothing okay. E isso me faz lembrar aquela sequência que o Kirsch está no avião, no helicóptero, e ele está ainda naquela fase de ensinar o Andy das coisas, e ele fala que não dá para ser comida sempre, né? Ele dá um toque para ela ali no primeiro ou segundo episódio. Então, essa questão predatória, né, de quem é comida de quem é quase um ponto-chave aqui também para a gente entender. É um reforço daquela conversa que eles tiveram há dias atrás, semanas atrás, não sei quanto foi. Sim. E é um cuidado de roteiro que poucos têm. Né? É um cuidado belíssimo, assim, de você retomar pontos que foram debatidos antes de uma maneira um pouco mais inteligente. Assim, do que Mas é esse tipo de coisa, Vebs, que a gente comenta aqui, que a gente traz os aspectos positivos do episódio, sabe? São essas pequenas nuances, esses pequenos remendos de roteiro que a gente vê a qualidade da série, de uma maneira geral. Sim. Entendeu? Então é isso que me faz gostar muitas vezes disso, entendeu? Uhum. Então, Marcy e Joe meio que se acertam ali.
O olho foge pela tubulação, porque levou umas porradas da Wendy também. E vamos então ver o boy, né, que tá brincando de esconde-esconde, de pique-esconde aí. E a Wendy falou que tinha alguém especial pra poder trazer o boy, né? E aí a gente descobre que é o seu pet xenomorfo. E agindo como pet, né? Ele tá sentado com as perninhas dobradas igual um cachorro, né? Exatamente. Naquele momento ele tá completamente controlado por ela, né? Ela até chega perto e ele tá ali. Parece um cão rosnando, né? A posição nos remete à ideia de um cão rosnando no corredor. Isso. Isso remete também ao Alien 3, né? Que foi o alienígena, o xenomorfo, que nasceu de um cachorro, né? É verdade, tanto que ele corre de 4, faz todas as... Isso. Como um quadrúpede, né? Como um quadrúpede ali, é verdade. Ele pega as manias, né, do seu hospedeiro, etc. Tem aquela versão, né, depois, versão do diretor e tal, que não é do diretor, enfim, mas que tem uma versão que tem é um búfalo, né, que dá luz ao xenomorfo, mas o oficial mesmo é um cachorro. Pois é. Caraca, búfalo. Na versão de diretor tem isso? Eu não sabia, não. Vou até atrás pra assistir aqui. Na edição especial de Alien 3, lançada em DVD em 2003, foi utilizado um boi, no lugar de um cachorro para gerar um xenomorfo. Esta era a ideia original para a versão do cinema em 1992, mas faltavam recursos e tecnologia para fazer a filmagem do jeito que foi pretendido. Então, um cachorro foi utilizado. Anos depois, na edição especial, finalmente foi possível refazer a cena com um boi. A Marcy e o Joey chegam lá nesse momento que o Xeno tá controlando o boy ali, né? As forças da Prod chegam. A Wendy manda o seu pet atacar os soldados. O boy cai no chão. E ainda leva um sopapo, um belo de um sopapo do Joe, cara. Cara, não esperava isso, hein? Gostei de ver. Foi bom, né? Eu acho que ele tava querendo isso faz muito tempo. Sim, claro. A gente muda agora para a equipe tática, que também está fazendo ainda seu processo de evacuação, né? Procurando sobreviventes. E eles acabam parando no pior lugar para se estar naquele momento, que era o laboratório. Pois é, e finalmente a gente tem aquela planta que eu fiquei me questionando desde o primeiro episódio, que ele joga flashes, né? Daquela planta fechada pingando sangue ali. Ele guardou pro último momento. Guardou pro último momento do último episódio. Olha só. Aí a gente descobre o que ela finalmente pode fazer. Ela anda parecendo um morcego, né, pelo teto, assim, se locomove como se fosse um animal. E ela acaba devorando a pobre da Siberian, né? Pois é, e com uma surpresa de todos, assim, né? É engraçado porque, primeiro, essa planta, ela vai caminhando meio que grudando nas paredes, né? Se camuflando, chega até o teto ali e joga ali o tentáculo dela, que a gente viu várias vezes, né? Esticar para vários personagens, mas em uso, vimos pela primeira vez agora. E carnívoro, né? Planta carnívora, né? Carnívoro, caindo sangue, assim, litros de sangue no chão. Ela no teto, né? Suga a soldada lá e... Nossa, a gente só vê ela, cara. Cena bizarra. E o seu amigo lá, o Rashid, só olhando assim, completamente boquiaberto, né? Não, e o único que viveu ali, né? Porque o resto ali tomou tiro dela, né? Que ao ser engolida pela planta, sai atirando e sobrou pra ele ali, que ficou vivo, né? Por último. E me lembra aquela cena do primeiro ou segundo episódio também, que o xenomorfo pega um soldado também e ele sai com uma metralhadora atirando pra todo lugar, mata o cara da festa, né? Dos... Verdade. As ironias que o Noah Hawley coloca. Então, o olho já tinha fugido, dessa vez foi a vez dessa planta carnívora. Eu acho que o nome dela é Orquídea, se não me engano. Acaba fugindo também. O Seth lembra, gente. Lembra aí, Seth, por favor, o nome da planta. Esta nova espécie, a Deplumbiceri, também chamada de Orquídea, possui um longo estame, usado para detectar e apanhar presas, atraindo-as para sua boca que se abre. Ela é capaz de devorar organismos vivos. Isso aí, Seth.
A gente vai retornar então, Vebs, lá pro comecinho desse episódio, quando a gente tava falando do Arthur. Porque, pra mim, naquele momento ali, parecia uma despedida, né, do personagem, pra gente ficar com pena dele. Mas acabou que ele teve um novo propósito. Pois é, quem diria que aquele plano estático dele no começo, a um dado momento, acho que da série mostra no meio também, né, estático o corpo ali, e retoma agora no final, e aí explica por que você jogou esse olhar para cima dele, né? Isso porque o nosso querido olho vai chegar até o corpo morto do Arthur e vai se apoderar, tornando-o agora um zumbi. Pois é, eu não esperava que um corpo... Aqui eu não sei quantas horas aquele corpo ficou ali, né? Não dá para entender o tempo ali, então acho que não deve ter deteriorado ainda. Mas a cena do olho entrando lá no Arthur e o Arthur levantando igual um morto muito louco me chamou a atenção. Não, cara, pensei isso na hora. Eu fico imaginando na próxima temporada de Alien Earth e tocando aquela música do Morto Muito Louco, né? É verdade, não. Não tem como não tornar uma piada interna isso daí, né? E aí a gente já tá se aproximando aí pro fim do episódio, a gente vê uns flashes do apoio aéreo, uma imagem da Yutani, assim, olhando, observando, né, da sua base. É legal porque esse trabalho de fusão, você tem as naves chegando e entra em fusão a imagem da dona, né, da Yutani, olhando para um lado, dando a alusão que talvez esteja ela lá no escritório dela, enquanto as naves chegam, e a ilha em fusão. O Noah Hawley trabalha muito essa ideia de fusão. Então ele põe a fusão da imagem, que é uma imagem sobreposta sobre outra, e você vê o rosto dela, né, quando as naves chegam. Exatamente. Na última cena, então, vamos ver todos os adultos reunidos na prisão. Damie pedindo desculpas pra Wendy. Eu não queria fazer aquilo com você. Ela não aceita a desculpa dela. Cara, eu vou te falar que esse plano final você vai ter o Boy Cavalier amarrado como se estivesse numa cruz, o Kirsch ali deitado como se fosse um corpo torto ali num andar acima e tal. E isso, cara, tem uma relação muito grande com uma pintura renascentista do Cristo ressurrecto, assim, essa imagem que dá alusão do porquê a distribuição dos personagens com o Boy Cavalier crucificado ali no meio. É bem interessante, viu? E nessa aí, o Boy ainda fica querendo que os outros defendam ele. Venham me ajudar. O que vocês estão fazendo parado aí? Eitan, o que você está fazendo aí? Venham me tirar daqui. Ele ainda achando que estava no controle, né? O momento do rei sozinho, né, cara? Só falta ele. Se fosse shakespeariano, ele mandaria o meu reino por um cavalo ali, né? Ele precisava da ordem, e ali é a derrocada dele ali de reizinho mandão. Estamos fazendo referência a livros, vamos falar do reizinho mandão. E para humilhar ainda mais o nosso menino prodígio, a Wendy vai falar que ele não é Peter Pan. Que ele é apenas um homenzinho malvado e nervoso. Eu achei muito legal isso, velho. É um chá de revelação, né? Porque ela dá um choque nele ali. Você não tem nada de criança, né? Você é um adulto ruim, muito mal intencionado. Isso é muito bom. Porque é o que as verdades, né? No último episódio, de maneira incisiva, né? E eu achei isso muito legal. A câmera abre, a gente vê que os híbridos também estão em companhia dos xenomorfos, de dois, né? O pet da Wendy e o que nasceu do Arthur, que também já tá ali crescendo ao lado dele. E termina com o Wendy falando: agora nós mandamos. Pois é, mas é uma coisa assim, é interessante, né, ela colocar amotinada ali o ponto de quem manda em quem. É um reino decadente, porque a Weyland-Yutani está chegando. A gente sabe da supremacia da Weyland-Yutani no primeiro filme de Alien do Ridley Scott, e essa série se passa antes. E aí você tem esse formato de cliffhanger no final, que exige uma segunda temporada, e tá aí a grande fragilidade desse episódio,
que é uma coisa que incomodou em várias séries que a gente vê por aí. A gente que é fã de Star Wars, isso teve em The Acolyte. E eu achei horrível isso, assim, né? A gente teve isso em Spider-Verse, né? Que você foi no cinema para assistir Spider-Verse e não tinha a mínima ideia que aquela seria a parte 1, né, de uma animação que seria dividida, talvez, não sei, trilogia, mas muita gente que foi pega de surpresa quando acaba ali em final aberto, exigindo você de ter um compromisso, assim. Eu acho péssimo isso, PM. Eu não sei se eu vou estar vivo para ver o final, entendeu? Eu acho isso péssimo. Assim. E assim, é o mercado de Hollywood atual que você tem que atrelar as pessoas a uma obrigação, né? Pô, a gente está falando nisso no momento que o Trump calou o Jimmy Kimmel, a galera em protesto ao Jimmy Kimmel cancelou as assinaturas da Disney Plus, a Disney sentiu, trouxe ele de volta e no primeiro programa ele já fez a piada. Vamos resolver isso, entra lá na Disney Plus, faça o login e volta com sua assinatura. Muito bom. Percebe? Então, esse pensamento de mercado me irrita um pouco. Se alguém me falar, gostou do último episódio? Eu vou falar, eu gosto, mas me irrita essa necessidade de Hollywood sempre pensar que a franquia ela tem que ser uma forca no nosso pescoço, né? Eu acho que você consegue terminar uma primeira temporada como as primeiras com temporadas arco fechado, antigamente, né? Com um arco fechado, sem a necessidade. Você vai assistir isso daqui uns anos e vai, pô, acabou assim? Pô, que chato acabar assim, né? E tem um monte de série que acaba, mesmo sem o showrunner saber se vai ter uma segunda temporada ou não, ele consegue fechar sem que o espectador tenha essa necessidade, putz, então vai ter a segunda temporada. Percebe? Nem a escola Supernatural do Eric Kripke, que ele fazia isso, né? Ele foi fazer isso com The Boys, por exemplo, né? Eles sabiam terminar a temporada porque, vai ser renovado? Eu não sei, mas deixa eu fechar aqui a historinha, né? E não tem essa interferência mercadológica de fazer o espectador se sentir alguém laçado por um truque financeiro, entendeu? E isso tudo com o som do Pearl Jam tocando Animal, que é uma letra que é uma letra que combina muito com esse episódio, né? Combina muito. Você bota a letra lá para traduzir e vai dialogar com vários momentos do episódio. Prefiro estar com o animal. Pois é. Quando fala que o verdadeiro monstro não é o monstro, são os humanos, então os humanos vão o quê? Vão preferir estar com o animal. E tem até essa dualidade, né? Quer dizer, quem ficou dentro do animal o tempo inteiro foi o olho na ovelha. Eu vou ficar com o animal, então tem toda uma brincadeira e dúbia da situação, né? Várias camadas, né? Sim. E a gente tem aí a presença então, de mais uma banda, um expoente aí do grunge, né? Uma banda de grande importância. Mais um estilo aí para poder entrar nesse hall do rock and roll aí no final dos episódios. Então terminando com Pearl Jam, Animal, que é uma banda também que eu já vi ao vivo. Cara, eu vou ser sincero com você, do universo grunge eu não era muito fã de Pearl Jam, né? Eu sempre gostava quando surgiu o grunge, eu já tava lá. Soundgarden, você tem cara que curte Soundgarden. Acertou, eu comecei com Soundgarden, era a minha banda favorita, mas hoje, mais velho, mais assim, com uns toques mais deprês, o Alice in Chains tomou esse lugar, percebe? Então, eu cresci ouvindo Soundgarden, preferi o Soundgarden a outras bandas de grunge, e hoje, mais velho, eu prefiro Alice in Chains. E assim, quando o Pearl Jam veio no Brasil, quem abriu o som deles foi uma banda de Seattle, mas não era grunge, era uma banda de garage, chamada Mudhoney, que eu era apaixonado, e eu me lembro que eu fui para ver a banda de abertura. Né? O Mudhoney é uma banda maravilhosa, aí eu fui pro show para ver Mudhoney. E eu não conhecia muita coisa de Pearl Jam, então foi interessante, porque eu não conhecia Pearl Jam, conheci mais vendo o show e depois matando essa curiosidade, escutando boa parte das músicas que eu tinha ouvido no show, que eu não era tão fã, e depois se tornou uma banda interessante. Assim, a trilha sonora que o Ed Vedder fez pro filme Na Natureza Selvagem, talvez me agrade mais que toda a discografia do Pearl Jam. Mas hoje eu gosto mais de Pearl Jam do que gostei na época. Assim. A
aprendi eu a curto gostar. Pearl Jam. Eu também fui gostando mais com o tempo, assim. Eu gosto do som dos caras, gosto muito do vocal do Ed Vedder. E assim... É um vocal imitado, né, cara? Você pega Nickelback, muito, exatamente. Creed, tudo. O próprio Stone Temple Pilots, que depois teve uma vida própria, todos tinham esse timbre de voz meio Ed Vedder e tal. Né? Então o Pearl Jam acabou entrando aí nesse expoente de Seattle do movimento grunge, né? Que todo mundo conhece muito Nirvana, todo mundo já, pelo menos, já ouviu falar do Soundgarden, do Pearl Jam e tal, mas tem outras bandas aí, como você mesmo falou, o Mudhoney, né? E outras bandas que não são exatamente de grunge, mas que surgiram nessa época. Ou as bandas que Mike Lanagan, que foi o vocalista do Screaming Trees, participou não só como produtor, como vocal. Mike Lanagan foi um gênio musical, assim, à frente do tempo, né? Que infelizmente, aliás, também morreu. Né? Oi. Chamando a atenção que a gente não falou do Mike Lanagan quando a gente falou do Queens of the Stone Age, né? Verdade, que é um puta parceiro da banda, assim, né, cara? Fez vários vocais com eles, fazia um show juntos. Fez. Né? Ou o Lenny Staley do Alice in Chains. Tem, cara. Quando o Lenny Staley morreu, o Mike Lanagan cantou uma música em homenagem ao Alice in Chains, ao Lenny Staley também. Então, essa turminha aí você fala de Pearl Jam. Pearl Jam tem que colocar como última banda viva, né? Porque morreu o Kurt Cobain, morreu o Chris Cornell, morreu o Lenny Staley, né? De uma maneira muito assim trágica, os três. Aí o Lanagan morreu um pouco depois, então os vocalistas têm uma certa maldição que o Ed Vedder pelo menos não cai nessa. Né? Pois é. Essas foram as nossas considerações sobre o último episódio da primeira temporada de Alien Earth. Um episódio aí que, infelizmente, não nos agradou quanto os demais. Na minha opinião, o mais fraco de todos, justamente o último, né, Vebs? Pois é, também foi mais fraco para mim. Isso não tira o brilhantismo, quer dizer, acho que às vezes o nosso papel entra aquela coisa assim, hoje em dia, acho que depois da pandemia, muita gente toma um criador de conteúdo como um guru das coisas, e as pessoas têm uma certa preguiça de pensar na obra, se a obra me completou, me preencheu, não sei. E às vezes, acho que o meu papel aqui, o papel do PM, é que a gente levante os pontos positivos que a obra pode ter, até para nós nesse processo, ver se a obra ganha um respiro. Quer dizer, a gente ainda está assimilando a obra, pode ser que ela brilhe nessa troca de ideias que eu e o PM temos, e a gente compartilha com você, ouvinte. Pode ser que o objeto de pesquisa, o episódio final, se ressignifique para vocês. Eu fico um pouco chateado porque a grandiosidade da série teve um season finale que não chega perto de todos os outros episódios na sua representatividade narrativa, simbólica e até da genialidade do showrunner. Então, para mim, eu fico um pouco chateado de pensar que o showrunner perde um pouco o controle final do produto, porque há uma exigência de fora mercadológica dos produtores, e isso às vezes atrapalha. É bom para a gente analisar e entender, como dizem, né? As mãos que controlam o títere, né? Quando a gente tem essa visão mercadológica de entender onde o diretor parou com a autonomia para que os produtores, vamos dizer, português claro, cagasse a regra ali, entendeu? Uhum. E aí você entende as mãos manipulando por fundo, né? E é isso que torna o episódio talvez o menor e não menos brilhante, né? É isso aí. Então eu queria até propor para você, Vebs, que tal a gente fazer nosso próximo episódio, fazer um apanhado aí da série em geral, pra gente medir pra mim, tá ótimo. O que foi bom, o que não foi bom, trazer algumas expectativas aí para a segunda temporada. O que é que você me diz? Pra mim tá ótimo. Eu fazia isso no Vozes da Força, quando acabava uma série de Star Wars. Eu e meu parceiro JP Reves, a gente tinha um episódio inteiro focado para analisar a obra como um todo, né? A série como um todo. A gente sabe que as séries hoje em dia pode ter o formato casual ali de aventurinha da semana, ou
a série é um gigantesco filme cortado em partes, e analisar depois que você tem essa expectativa semanal, é muito bom ter esse distanciamento, porque a gente tem uma nova forma de olhar a obra inteira, né? Com as ferramentas que a gente tem, longe da empolgação. Então é isso aí, Vebs. A gente vai se encontrar então na semana que vem para fazer esse apanhado da série, fazer essas reflexões sobre essa obra, né? Essa temporada Sim. inteira e algumas expectativas aí para a próxima temporada. Eu queria aproveitar a ocasião para pedir para que o nosso ouvinte, o nosso leitor e tal, não se sinta acuado, mande a pergunta, pode ser escrita ali no Spotify, pode ser por e-mail, pode ser no inbox do nosso Instagram. Mas manda a pergunta. Essa troca de figurinha que a gente tem com o ouvinte é muito boa. Um dos nossos ouvintes, que é o criador de Reino Vazio, o quadrinho, tá? O Cláudio Alves mandou pra gente. E foi muito legal, a gente dividir a pergunta dele. Uma pergunta a gente respondeu no episódio anterior e a próxima acho que vai cair como uma luva nesse acatado geral sobre a nossa expectativa de uma outra temporada ou não, né? Que ainda não se confirmou, vale colocar, hein? Até esse presente momento onde a gente grava esse podcast, nenhuma mídia estrangeira confirmou a aval da segunda temporada de Alien Earth. Mas eu sou positivista, acredito que a série, que foi uma das mais assistidas e bem votadas, garante sim a sua segunda temporada. Então, é isso aí. Nos vemos semana que vem com mais um episódio do nosso podcast Oitavo Passageiro. Obrigado, Vebs, mais uma vez aí, pela sua ajuda aqui, para a gente poder fazer essa análise detalhada aí de cena a cena desse último episódio. Eu também quero agradecer a presença de todos aí que foram nos acompanhando, as pessoas tímidas que não abrem a boca ou não escrevem. E a gente conta muito com o apoio delas, que está sempre escutando a gente, seja no YouTube ou nos agregadores de podcast. E sintam-se convidados aí a sempre estarem presentes na nossa vida, que se a gente está compartilhando esse bate-papo com vocês, é uma maneira de vocês se sentirem convidados também a estar presente conosco, mesmo que não se manifestem. Obrigado aí por toda o acompanhamento, né, durante esses 8 episódios aí. E não acaba aqui, temos ainda semana que vem, ok? E também agradecendo o nosso querido Seth aí por toda a ajuda. A minha diretriz principal é ajudar nas transmissões. Estarei sempre à disposição. Muito obrigado, Seth, é isso aí. Sem você, não somos nada. Você pode ouvir nossos episódios gratuitamente em diversas plataformas. Não esqueça de seguir, curtir, comentar e avaliar para ajudar nosso programa a crescer cada vez mais. E se você quiser saber mais sobre diversos assuntos do universo Alien, acesse nossas redes sociais com o @oitavopassageirobr. Então, nos vemos no próximo episódio do podcast Oitavo Passageiro. E liberte o Alien que existe dentro de você. Liberte o Alien que existe dentro de você, mas feche as narrativas, não deixe as pontas soltas, assim, que deixa a gente que sofre de ansiedade, sofre demais. See you, Space Cowboy!